Olá, está começando mais um Leiga. Partilha! Eu sou a Luciana. Eu sou a Letícia. E eu sou a Mariane. Lembramos que este é um podcast com mais de 100 episódios para refletirmos sobre as leituras da Bíblia de uma maneira mais informal, descontraída, mas sempre com muito respeito. E hoje a gente vai ter o Evangelho de Lucas, capítulo 10. Convidamos você a comentar sobre este e outros episódios e também aquele nosso apelinho do coração, mas é um apelo no sentido de que nós também queremos ouvir vocês, nós também queremos saber a partilha de vocês, nós também queremos crescer com aquilo que você também, que Deus também coloca no seu coração. Vamos lá interagir conosco em nossas postagens, nas nossas redes sociais. É isso mesmo, Mari. Muito obrigada pelo apelo. Então vamos à leitura agora com a Let's. É isso aí. Então, como a Lu já comentou, hoje nós temos Lucas, capítulo 10, versículos de 1 a 9. O Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2, na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não levais bolsa, nem sacola, nem sandália, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebido, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Muito obrigada, Alex. Agora eu vou pedir para a Mari fazer aquela contextualização para ajudar a gente a se situar no momento da leitura, no momento do Evangelho, o que está acontecendo com Jesus, com as pessoas que estão ali perto. Então, Mari, por favor. Isso aí, gente. Então, esse é um momento onde Jesus está no meio, né, do seu ministério. Então, ele já havia escolhido os 12, preparado os 12, né? E ele está, então, pensando aí na expansão, né, do reino. Ele começa a preparação, né? Então, esse é o evangelho, aquele que fala, não sei se vocês se recordam, todos se recordam, né, do chamar, quando Jesus chamou os 72, né? Então, Jesus já está preparando para esse momento, e ele começa, então, a percorrer as cidades, vilarejos, né, de toda a Galileia, e preparando o caminho para a sua própria ida a Jerusalém. Então, nessa época, a sociedade judaica já era bem estruturada em torno das sinagogas, e o seu contexto político era bem marcado, como nós já até às vezes percebemos no contexto da vida de Jesus, né, já era marcada por essa presença romana. E então esse envio dos discípulos mostra então a importância da preparação, né, para que realmente essa expansão e que essa missão se continuasse. Muito obrigada, Mari. Começar a reflexão, então. É uma leitura que eu acho que cada frase que pegasse em cada versículo, a gente consegue fazer uma reflexão só sobre ela, né? Porque eu achei assim, ela não é grande, né? Mas cada frase parece que você consegue tirar um monte de coisa. Então, até para não exaurir o tema e não me estender muito, eu vou refletir a respeito de uma coisa muito específica que me chamou mais atenção logo de cara. Então, vou parecer um pouco breve agora e depois lá no Espinho na Carne eu vou falar um pouquinho mais. Mas o que me chamou a atenção logo de cara é o fato de Jesus ali no meio dos discípulos já pedir ajuda deles, não só para evangelizar, sair em ação, mas para rezar.
ele pede oração, né, para que surjam mais pessoas dispostas a ajudar na missão, né, de divulgar a palavra, né? E parece meio óbvio, né? Mas, afinal, Jesus fala do poder da oração, assim, tem vários momentos, vários evangelhos que Jesus fala do poder da oração. Mas não sei, por algum motivo, eu tinha a sensação de que essa parte da missão, pelo menos, enquanto Jesus estava ali, presente fisicamente ali no meio deles, já estava, vamos dizer assim, entre aspas, garantida. Não, já está ali, vou rezar porque ele já está aqui junto com a gente, né? Por algum motivo, não sei, na minha cabeça inocente, digamos assim, ou que não refletiu a respeito, né? Não tinha me parado para pensar a respeito disso, né? Eu já conhecia essa passagem, mas eu nunca tinha me dado conta do quanto Jesus deixa claro que embora a ação, né, como eu disse, ir em missão, a ação de fato é super importante, ele também deixa claro que a oração também é tão importante quanto, né? A oração ela não pode ficar de lado, mesmo quando ele ali, o próprio Filho de Deus, está do lado das pessoas. E ele sendo o verdadeiro homem e o verdadeiro Deus, faz questão de ressaltar isso, né? Ressaltar que contava com a ajuda de todos, não só ativamente ali na ação, mas sim que precisava de fato do poder da oração das pessoas que estavam junto com eles. Então foi isso uma das coisas que me marcou bastante nessa leitura. E com isso eu vou passar a palavra para minha colega Let's. Sim, obrigada, Lu. Eu pensei a mesma coisa, mas eu achei a leitura, na verdade, assim, bem densa, né? Porque, bem o que você falou, cada sentença ali tem muita coisa. Eu também, então, parei para refletir aquilo que mais vinha para mim, né? Para eu poder também não ser muito extensa. E a primeira coisa que eu lembrei, eu acho que meu pai vai lembrar. Teve uma vez que ele deu uma reportagem que ele é um dos cofundadores da Pastoral da Pessoa Idosa. E eu não lembro, era jornal, né, gente? Hoje em dia eu nem sei mais, era jornal papel, eu lembro disso. E ele falava exatamente isso sobre a questão, né, das pastorais, né? Que a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então eu refleti muito essa frase mesmo. Eu acho que talvez seja a frase principal da leitura. Eu acho que Jesus está olhando para o mundo e falando, tem muita gente precisando de cuidado, de escuta, de amor, mas tem pouca gente disposta a se comprometer de verdade. E aqui eu não estou querendo falar só de movimentos de igreja, de pastorais, porque Deus está em todo lugar, né? Não só está nesses lugares também que precisam de pessoas, mas Ele está em todo lugar. E é isso que eu penso. Então, assim, às vezes é uma pessoa que está precisando de uma palavra, é uma família que está cansada e precisa, né? Alguém precisa olhar por ela, orar por ela, como a Lu falou também. E o problema é a falta, eu acho que é isso, a falta de disponibilidade. A outra questão que as pessoas, né, não querem se dispõem a muitas coisas, mas se dispor para seguir e fazer o que Jesus pede é difícil, né? Existem muitas pessoas, mas ainda precisa de muita gente. E também a questão da paz, né? Veio quando eu fui refletir, né? Naquela frase que fala: em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro a paz esteja nesta casa. Isso também me chamou bastante atenção. Porque Jesus, como a Luciana falou, ele é simples, né? Ele não leva discurso pronto, resposta para tudo. Ele pede para levar paz, né? E é a presença, para mim, paz é a presença de alguém, às vezes, não que traz só paz, mas também uma pessoa que não aumenta o caos, sabe? Uhum. E quantas vezes a gente entra nos ambientes, no trabalho, em casa, nas redes sociais, e ao invés de levar paz, a gente acaba causando mais caos, ou cobrança, ou julgamento. E Jesus lembra sempre a gente que o reino começa com algo simples, né? Uma presença que acalma. E talvez, para mim, né, o que dessa leitura veio, a missão para mim hoje não é ir longe, não é nossa, me desdobrar para fazer mais coisas, estar em mais lugares, mas às vezes perceber qual que é aonde Jesus está pedindo para que eu vá, né? Será que é na minha casa, na minha família, em alguma outra relação?
que às vezes não tá tão boa, enfim. Eu refleti, então, nesses dois sentidos, e eu queria mandar um abraço pro meu pai, porque eu lembro muito dele falando que eu acho que era bem essa frase que ele colocou no jornal. Eu acho que ele vai lembrar. E vai lembrar qual jornal que foi. Ele vai lembrar qual jornal que foi, eu não lembro. Eu Vai acho que ter era Folha de guardado também. Londrina, eu acho. Acho que era Folha Folha de de Londrina. Londrina. Mas enfim, é isso. E agora eu passo minha reflexão para minha colega Mari. Muito bom, meninas, quero agradecer aí, né, por essa ajuda na reflexão. E, na verdade, para mim, várias coisas, como as meninas já comentaram, né, muitas coisas aqui ficam marcadas e eu acho que isso impacta diretamente aquilo que a gente sempre vem falando aqui. Eu falo que passa episódio entre episódio, não tem como dizer que a palavra de Deus não é viva, né? Não é atual, não é de acordo com a nossa realidade. Eu acho que, mais ainda, essa palavra continua pegando muito ainda na gente, né? No nosso dia a dia, no sentido de a gente sabe que nós precisamos ser melhores, né? Hoje, a caminho, né, de casa, voltando de casa, estava escutando o Frei Luiz Maria falar, que é do Instituto Resd, e ele falava assim que a gente precisa que depois que a gente morre, dizia um santo, não lembro agora qual que ele estava dizendo, que o orgulho morre ainda depois de 5 minutos. Então, a carne morre e o orgulho ainda depois. Por que eu quero dizer o que ele queria dizer com isso? Né? Ele queria dizer que a gente precisa se mortificar e que o orgulho ele é uma coisa que a gente precisa estar o tempo todo, né? Tentando lutar e vencer ele, porque nós somos muito cheios disso, né? Até porque foi uma das coisas que nos trouxe o pecado, né? Então, se não fosse a vontade de ser Deus, né, de Adão, né, e também de Eva, né, claro, né, de conhecer tudo, nós não estaríamos aqui onde estamos. Né? Então, nesse sentido, isso também, o que eu quero dizer é que a gente precisa mesmo estar buscando constantemente ser melhor. E por isso que vem tão de frente essa reflexão, principalmente nessa passagem. Porque o que me prendeu muito, que, como dizia o padre Elisvaldo, o que salta aos olhos, né, nessa leitura, o que me salta aos olhos permanecei naquela casa, comei e bebei o que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa, quando entrardes numa cidade, fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Então, quantas vezes, né, a gente vai na casa de uma pessoa e repara aquilo que o outro serviu, né, que às vezes não está disposto, né, a deixar o orgulho, né? O que Jesus está querendo dizer é que é viver o que aquela pessoa, aquela realidade tem para ser vivida, e então, por exemplo, se é uma condição boa, onde você chega numa boa casa, né, com uma mesa farta e tudo mais, você vai, né, se beneficiar daquilo, mas e naquele momento em que não tiver, você também vai se alegrar com aquilo, com aquela realidade. E principalmente aqui, igual me remeteu muito à realidade daquela mulher viúva que ofereceu tudo que tinha. Né? Muitas vezes nós vamos ir em lugares, né, ou vivenciar pessoas, e hoje também estava ouvindo sobre a questão de santificar-se no trabalho, e o Frei Gilson dizia muito assim, hoje estava dizendo, você trabalha somente pelo valor do que você vai receber, e você se esquece de que você tem uma missão, porque Deus te deu um dom, porque se você é um advogado cristão, Deus te deu a graça de ser advogado, de ter sabedoria e entendimento, e de ser luz naquele lugar, de ser presença de Deus naquele lugar. E aí eu me vi assim, né? Ele falou de advogado, falou do médico, falou de vários, né? E eu me vi depois, a tarde toda, atendendo e vendo o quanto Jesus se manifestava para mim naquela realidade. Né? Na realidade onde eu posso, muitas vezes, né, ofertar um copo de água para aquele que não pode beber um copo de água, mas que, dentro da minha profissão, me dá a graça de poder dar isso para aquela pessoa. Então, é entender, como a Alex disse também na sua reflexão, que muitas vezes a gente chega, né, para ser
viver a missão que Deus nos chama, como ele diz que a messe é grande, os operários são poucos, ou eu chego para dividir, né? Que é também uma das passagens que nós vivenciamos por esses dias, né? A gente sabe o que significa a palavra diabo é divisor. Então, quando eu deixo a brecha, né, do orgulho, da desobediência entrar na minha vida, porque Jesus nada mais está nesse momento do que orientando, ó, vocês precisam fazer isso, precisam fazer aquilo, se comporte assim, se comporte aquilo. Então, não me cabe ali, nesse momento, dentro daquilo que Deus me deu, que é a graça do primeiro chamado nosso, a vocação, é o chamado à vida. E a vida é um dom. E se ele me deu um dom, como dizia, né, Monsenhor Jonas Abib, então, o problema pode estar dentro do meu interior e pode ser meu um problema, mas o meu rosto não é meu. O meu rosto é do meu irmão, daquele que está ao meu redor. Então, essa passagem me chamou muito a atenção e me trouxe vários contextos no sentido de entender que tá certo, sim, eu merecer o meu salário, né, como diz aqui nessa passagem, tá certo, sim, e Jesus sempre trouxe aquilo que é justo, né, a gente sabe disso. E aí ele está dizendo, se você trabalhou, você merece receber, mas é comer do que tiver, né, e beber do que tiver. Então, aceitar e se alegrar e estar, né, disposto a vivenciar tudo que aquela pessoa ou que aquele tiver para oferecer. E às vezes aquele nosso colega do trabalho, se a gente for entender, às vezes a gente não entende, né? Na hora da raiva, a gente só pensa assim, porque ele mesmo já nos disse aqui também nessa passagem, eu não vou te enviar só no meio daqueles que é bons. Ele vai dizer aqui, ó, por isso pedir, não, aqui, ó, eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Então não vai ser somente para as pessoas boas, maravilhosas e aquelas legais. E também aquelas que não forem legais. Será que eu tô disposto, né, a entender que às vezes o que ela tem para me oferecer que não é o melhor, né, para ao meu modo de ver, mas às vezes não foi isso também que ela recebeu ou que ela tem também para oferecer. Então, foram vários espinhos na carne aqui. E eu já vou puxando o gancho e chega, porque senão eu vou falar até amanhã. Passo, então, para minha colega Lu aí, dando um gancho já, né, Lu? Espinho no meu corpo. É isso aí. Muito obrigada, Mari, meninas, pelas palavras. A Mari realmente puxou um aí que eu acho que a maioria das pessoas, quando pensa em espinho na carne nessa leitura, pensa nesse trecho aí, né? Como cordeiro no meio de lobos. Mas não foi o que mais me doeu, gente. Doeu também, não tô falando que não doeu. Mas o que mais me doeu foi: não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias. Não. Gente, eu acho que nós três aqui temos algumas coisas parecidas, né? Então, eu pelo menos tenho um perfil bastante ansioso e controlador, né? Então, só para citar um exemplo, eu fiquei 5 anos programando uma viagem que durou 13 dias. Então, eu sabia com antecedência cada passo, quase que literalmente, que eu ia dar nessa viagem, né? Eu conferi, assim, diversas vezes, todos os detalhes, estava tudo dentro do previsto. O que eu ia fazer se tivesse algo fora do lugar, se tivesse algo fora do previsto? Eu estava tentando prever o imprevisível. E eu arrisco dizer que eu estudei tanto que de transporte, alimentação, passeio, língua, contratempo, que eu acho que eu posso até ser consultora hoje para essa viagem no local Que se alguém demais. quiser ir. De tanto que eu estudei sobre isso. E eu não posso mentir, falar que nesse caso dessa viagem, ser desse jeito, né, meio controlador, me trouxe benefícios, eu não vou mentir. Porque, de fato, algumas coisas que aconteceram poderiam ter sido bastante atrapalhadas, né? A experiência poderia ter sido pior e mais complicada se eu não tivesse feito essas coisas. Eu tenho vários, assim, exemplos na minha cabeça aqui de momentos em que, se eu não tivesse visto isso antes, pô, perderia um tempo aqui. Poxa, poderia ter ficado sem dinheiro em tal momento ali. Não, pensei, vai levar tal coisa. Então, assim, me foi favorável naquele momento. Então, quando Jesus fala assim para ir no estilo livre, vamos dizer, né? Largados
vai lá, largado ali. Já me dá uma acelerada no coração, você dá uma palpitação, não leva a bolsa, não leva nada. Ele fala assim, tipo, ó, não vai levar, ficar levando as coisas. Mas o ponto é, né, que ele não fala pra gente ir despreparado, ele não tá falando pros os 72 ali que estão sendo enviados para irem despreparados. Ele fala para ir preparado para aquilo que realmente importa nessa missão, né? No meu caso, era um passeio de lazer. Eu estava me preparando com antecedência, com esses detalhes, e isso me ajudou a garantir, de fato, uma boa experiência. Mas qual que era a finalidade, né? Eu estava preparado para uma experiência de lazer. Mas no caso dos discípulos, né, no caso da evangelização, qual que é o objetivo? É o lazer? Não, o objetivo é outro. O objetivo é a evangelização, é levar a palavra, né? Ela que é o ponto principal. A palavra é o ponto principal. Então, Jesus, ele garante que levar a bolsa aí nesse caso, né, é desnecessário, porque durante a missão, né, ele até coloca ali na sequência, né, que o discípulo era incentivado a aceitar o abrigo, aceitar a comida, assim como a Mari falou, né, de que oferecesse. Então, era uma coisa secundária, né, naquele momento. E no meu dia a dia, eu tento, né, controlar e estar preparada para muitas coisas aí que estão fora do meu controle, né? Então, assim, eu posso até falar que por causa da viagem foi favorável, mas no meu dia a dia isso não é favorável, porque tem muita coisa, o tempo todo, né, estamos sujeitos a coisas que a gente tem a falsa sensação de que está no controle das coisas, mas na verdade não tem controle de nada, né? E isso realmente não traz benefício nenhum. Aí não traz, né? No caso da minha viagem, eu digo que trouxe, mas assim, no meu dia a dia, tentar replicar esse meu comportamento em todas as coisas não é favorável. É mais desfavorável que favorável, né? E é nessa hora que eu sou chamada, então, a confiar em Deus, né? Para prover aquilo que realmente precisa, né? Aquilo que realmente importa. Então, meu espinho na carne é esse aí de, poxa, não leva nem... Mas Jesus não pode levar nem um chicletinho no caminho para a gente ter certeza, vai que, né? Vai que... Essa foi boa. Então, eu realmente pegou ali, ele falou, não leva não precisa, porque não é esse o objetivo. E identificar isso no dia a dia realmente é um grande espinho para mim. Senão, eu estou preparada para quê? Qual que é o objetivo naquele momento? Estou preparada para coisas aleatórias ali, mas para o objetivo principal, né? Aqui, até voltando a todo o conceito da leitura, né? Que é o chamado, né? A messe é grande, os trabalhadores são poucos, até para isso, né? Realmente importa ter o melhor microfone, saber fazer slide, é isso que realmente importa, né? Não é a palavra em si que importa, então, nisso e outras coisas no meu dia a dia que pegou essa leitura aí. Então, até porque, pegando um gancho nisso, né, ô Lu, até o porquê, muitas vezes a gente não vai falar, né? Vai testemunhar com a vida. Então, também se tiver cheio dos apetrechos, mas a vida não falar, também não vai adiantar, né? vai ser vazio, né? Exatamente. Exatamente. Mas então agora chega de sofrimento, de sofrência. Vamos para aquele momento assim que é mais edificante, que dá um calorzinho no coração, um momento glória. E eu vou chamar minha colega Let's. Obrigada. Mas é engraçado que eu acho que é até meio que um contraponto com o seu espinho na carne. Mas engraçado também, engraçado não, né? Na reflexão eu lembrei do meu pai e na glória eu lembrei da minha mãe, porque minha mãe sempre fala, tem aquela frase, Deus escreve certo por linhas tortas. Ela fala, não, Deus escreve certo apesar das linhas tortas. É muito boa. Mim, o momento mais glorioso da leitura é que Jesus continua confiando na gente, mesmo sabendo das nossas limitações. Ou seja, ele confia na gente apesar do nosso currículo. Né? Como a Lu falou, ele prepara a gente, né? Não é o que ele não vira e fala, ai querida, seu perfil aí não vai dar certo. Tem que estudar mais uns 10 anos, fazer aí umas 3 pós, e aí a gente vê se te manda. Não é assim, né? Eu acho que o glória é perceber que o reino de Deus, né? Onde a gente, acho que é a nossa meta, né? De vida, não depende de pessoas perfeitas, né? Mas de, como a Mari falou, uma palavra que eu acho que é a palavra-chave dessa leitura, mas de coração disponível, pessoas disponíveis, né?
Porque já pensou, se os trabalhadores são poucos, então se fosse selecionar mais as pessoas pelo perfil, então não ia ninguém, né? Mas não, né? Jesus continua chamando, enviando e acreditando na gente. E acho que talvez essa palavra seja um convite, né, desse glória simples e direto, né? Não para fazer tudo, né? Não para, mas para fazer a nossa parte onde Deus nos colocou, que foi muito que vocês refletiram e falaram também aí, né? Tanto na reflexão quanto no espinho na carne. E esse é o Isso momento. me remete também a. Acho que é uma coisa que a gente já comentou por esses tempos, assim, também. E o Frigis também falou isso faz muito tempo. Ele falou assim: Jesus escolhe os improváveis, né? É, E já diz exato. mesmo no Cântico de Maria, né? Lá no Cântico de Maria ele fala, ela, né, ela canta que ele vai elevar os humildes, né? Para confundir os sábios ou os ricos, né? Para confundir mesmo. Então é os improváveis mesmo. É isso aí. Isso é muito glória, né, Leto? Muito É muito glória. glória, nossa. Muito glória. Bom, então agora vamos aproveitar o momento aqui e ela sempre fala que tem dificuldades, mas ela sempre arrasa mesmo assim, né? Então acho que a gente já pode tirar esse estigma aí que fala que tem dificuldade, que é mentira, que é o Não, tem momento boa sim. nova. É o momento boa nova que a colega traz ali alguma dica, um filme, uma série, uma novidade, uma reflexão, enfim, uma proposta, né? Pode ser qualquer coisa que vier no coração dela. E quem vai ter a boa nova pra gente hoje é a colega Mari. Eu quero partilhar a boa nova com você. Vamos lá então, gente. Então, estamos aí ainda no começo do ano, tudo bem que estamos acabando o mês de janeiro, mas eu fiquei pensando sim, né? Tirou assim, o que falar de Boa Nova, né? Essa é a grande pergunta, sempre qual é a dica? E eu pensei, sabe, eu queria ter tido tempo para, sei lá, ter jogado no chat, porque não deu tempo, mas eu queria, depois a gente pode fazer até um planner assim, sabe? Mas um planner metas de oração ou de mudança de hábitos ou aquilo que você quer para se aproximar mais de Deus. Porque, assim, o que acontece, né, nessa passagem aqui? Fala do envio, né? Só que eu até queria também dar essa outra opçãozinha aí. Eu ia pesquisar também qual era o episódio certo. Acho que eu já dei essa dica em outro momento. Mas quando Jesus se encontra, né, no T-Shows lá, né? Encontra com Nicodemos, para mim ficou muito forte, marcante aquele encontro, né? E aquele encontro nada mais é do que esse encontro pessoal que todos nós precisamos ter para manter a chama da missão, né? Ah, mas a chama da missão é aquele momento em que eu vou fazer missão e a gente vive aquilo porque o padre promoveu ou aquele pastoral promoveu. Não, a gente sabe que missão não é só isso, a missão é nosso dia a dia, a missão é todo momento, a toda hora, a todo instante. Só que, né, na pedagogia distante também a gente aprende um pouquinho disso, sem disciplina, sem horário espiritual, um direcionamento ali de espiritualidade, né, uma meta, a gente não cria intimidade com Deus. E sem intimidade com Deus, a gente não tem proximidade, a gente não tem testemunho, a gente não tem. E aí, Monsenhor Jonas, da Canção Nova, ele dizia que a gente só vai vencer, e hoje o irmão Luiz Maria também falava isso. A gente está numa guerra, não podemos dizer assim, no sentido de paz e coisas que a gente sabe que é espirituais mesmo, né? Essa questão de tudo que está acontecendo no mundo, a gente sabe que não é, muitas coisas não são só humanas, existe ali mesmo coisas espirituais mesmo, de bem e mal, sabe? Essa questão ali. E ele diz que existem guerras que a gente não vai vencer com armas assim, né? Qualquer arminha, não. E a arma do cristão, quais são? Você sabe qual é a arma do cristão? O Monsenhor falava que são 5 pedrinhas que vence o Golias. E Golias era um gigante, né, gente? Então, precisa lembrar disso. E essas 5 pedrinhas são leitura da palavra de Deus, oração do Santo Terço, comunhão, né, a Santa Eucaristia, confissão e jejum. Ah, mas Mari,
jejum, sim, gente, jejum é uma prática da nossa igreja que tá muito, né, os primeiros cristãos, né, vivenciavam essa prática de jejum, né, toda quarta, toda sexta, se abster de carne, né, ou jejuar mesmo. Isso é uma prática católica que foi se esquecendo e por isso que a gente tem a aparição de Nossa Senhora em Medjugorje, porque, né, ela também trouxe aí pedindo esse apelo, porque somente existem guerras que somente são vencidas através de algumas armas e o jejum é uma delas, né? Então, existe um porquê da gente fazer tudo isso. E eu convido também vocês a estudar um pouquinho sobre essas práticas ou conhecer um pouquinho mais. E eu acho que são várias boas novas, então, se a gente for dizer. A gente poderia pensar para esse ano, eu queria que você pensasse, além das suas metas, né? A meta lá de estudar mais, de, sei lá, algum objetivo específico, fazer um exercício físico, pensando na saúde, fazer terapia, que nós precisamos também. Vamos trazer um hábito de oração para nossa meta de 2026 também, que eu acho que isso vai nos promover, o que o Frei Jus também refletiu hoje nessa leitura. Ele dizia, somente assim eu terei a chama do Espírito Santo, essa chama, né, do amor de Deus, sempre acesa, somente com intimidade com Deus. E isso a gente só consegue tendo uma vida de oração. Então, eu queria trazer essa boa nova, para a gente também ter uma prática de oração. Eu vou ler a carta de São João, ou sei lá, esse ano vou fazer, vou colocar na prática do meu dia a dia a oração do Santo Terço, pelo menos, né, um mistério por dia, ou vou fazer tais dias e tais dias, eu vou fazer o propósito desse ano de fazer ir à Santa Missa, não somente nos domingos, ter mais dias, né? Vou fazer o propósito de confessar uma vez por mês. Imagina o tanto que isso não vai nos gerar, né? Ou práticas mais simples do que essa, né? Ou fazer abster-me de carne. Olha só, imagina o quanto, né, Deus já não vai agir nas nossas vidas de nos trazer isso aí, porque o que isso nos lembra é que nós precisamos vencer as vontades da nossa carne, vencer o nosso orgulho, vencer tantas coisas que são muito fortes em nós e que muitas vezes nos distancia de Deus. Então, seria essa a minha boa nova de hoje. Arrasou muito, Mari. Nossa, verdade, Nossa. Mari. Eu já fiquei até pensando o que eu vou fazer, né? Eu preciso, Gente, porque... sugestão não faltou aqui, que a Mari deu várias, pessoal. Mas lógico, né, Bora. sem tirar o que a pessoa, né, puder pensar no seu dia a dia, mas arrasou, adorei. Bora, gente, bora. Que bom, é isso mesmo, porque eu penso que a gente sabe, como Jesus mesmo disse ali, lobo, vocês vão, né, no meio de lobos, então bora se preparar, né, gente? Também não é assim. Esse preparo é mais do que levar sandália e bolsa, é bom se preparar espiritualmente, né? Exatamente, é isso aí. Show, adorei. Beleza, Mari, muito obrigada, viu? Bom, gente, então a gente tá chegando ao fim de mais um Leiga Partilha. Foi muito rápido. Pois é, a gente espera que vocês tenham gostado. E caso vocês queiram mandar seus comentários, suas sugestões, especialmente sua partilha, nós temos canais de contatos. Agradecimento especial para a Geni, que deixou um comentário lá pra gente no YouTube, na Marga, que deixou no Facebook. Mas, gente, bora comentar lá. Os últimos episódios tinha mais gente comentando, dessa vez, né? Apesar de uma visualização até legal e tal, mas assim, deixa lá, sim, o seu coração. Não tem vergonha, seu não, coração, né? Isso, não tá pra julgar, mas sem vergonha. Sejam sem vergonha. Isso mesmo. Bora compartilhar conosco. No bom sentido, compartilha lá o que realmente seu coração sentiu. Essa leitura, como a gente comentou, cada versículo dá uma reflexão, então coloca aí o que mais te chamou a atenção, né? Manda lá daqui a pouco, né? As meninas vão falar pra gente aonde. Mas além desse pedido aí, agradecimento pelos comentários e pedido, que continuem comentando, também gostaria só de deixar avisado para quem tá. Esse episódio vai ao ar no domingo, dia 26.
que o evangelho desse domingo do dia 26, o evangelho é das bem-aventuranças, e nós temos um episódio mais recente, que é o 61, Teoria da Felicidade. Então, quem quiser também aproveitar, acabou esse episódio que está ouvindo aqui, o 114, vai lá ouvir o 61 também, reouvir, se você já ouviu, que estava bem legal também, foi um episódio muito bom. Então, eu vou pedir para Let's falar aí a respeito de onde nós somos encontrados, né? Como que o pessoal faz para achar a gente na internet aí. Bom, é muito fácil, gente. Nós estamos nas principais redes sociais aí, que é o Facebook, o Instagram. Você pode colocar Leiga Partilha junto ou separado, vai aparecer, né, o nosso perfil. Nós também temos uma lista de transmissão onde a gente envia os episódios, geralmente a cada 15... os episódios a cada 15 dias, mas também nós estamos, né, intercalando os episódios com episódios de silenciamento. Então, antes da gente começar a gravação do nosso podcast, a gente sempre faz uma oração de silenciamento. E a gente está gravando ela e colocando para vocês também. Às vezes vocês querem ouvir, pode ser, né, no momento que vocês quiserem. Às vezes estão meio agitados e quer fazer uma oração para dar uma acalmada. Ela vem meio mais com essa intenção também, né, de preparar a gente para a leitura e também para, né, silenciar aí os ruídos do nosso dia a dia. E a lista de transmissão não é grupo, como a gente falou, e se você tem interesse, você pode mandar, né, uma mensagem para uma de nós ou através das redes sociais, a gente adiciona o seu número e aí você vai receber lá em primeira mão os nossos episódios. Isso mesmo, Let's. E agora para falar onde estão os áudios, né? Onde você consegue ouvir o nosso episódio. Mari, você fala para o pessoal? Claro, vamos lá, gente. Ó, é só você abrir o seu Google aí, se caso você ainda não é familiarizado, né? Às vezes não é familiarizado com essas questões de plataformas de podcast, ou ainda tá, ou, né? Às vezes você caiu aqui de surpresa, sei lá, conheci a primeira vez, mas você pode encontrar, só se você colocar Leiga Partilha, você vai encontrar o episódio no YouTube, no Spotify, ou em qualquer, ali no Instagram também, pelos nossos Reels, né? Então, em qualquer plataforma onde tiver, for plataforma de áudio, né, que tem, você vai encontrar o nosso podcast, nosso episódio disponível para vocês. Isso mesmo. Então, muito obrigada a todos que ouviram até aqui. Deixe seus comentários. Obrigada, meninas. E agora a gente vai se despedir. Em 3, 2, 1. Tchau!